Good morning, everyone. Bom dia, todo mundo. This is the first time that I'll be preaching in English here. Essa é a primeira vez que eu vou estar pregando em inglês aqui. Arissa's first time translating. E essa é a primeira vez da Arissa traduzindo. Thank you, Arissa. Obrigada, Arissa. We are so excited, so happy to see what God's doing here in our church. Nós estamos tão animados e tão felizes de ver aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. And also today is the first day that you're meeting for the service in Tokyo East. E hoje também é a primeira vez que eles estão se reunindo na igreja em Tokyo East. E eu estou tão feliz e tão animada de ver aquilo que Deus está se movendo e fazendo algo grande. E essa semana foi uma semana muito especial para nós, para a nossa família. Porque nós começamos uma nova temporada em nossas vidas. Joey começou a primeira série na escola japonesa. A Luísa começou o segundo ano de... no jardim de infância, e a Zoe essa semana começou a comer. Então as três crianças estão em três fases diferentes da vida. Phases and seasons, I've been thinking a lot about the seasons that we go through during our life. E com todas essas fases e mudanças acontecendo, eu tenho pensado sobre as temporadas na nossa vida que nós passamos em nossas vidas. Nós vamos por fases e por temporadas diferentes em nossas vidas. And as humans, God created us all to go through the same phases in our body. E como humanos, Deus nos criou para nós passarmos por todas essas diferentes fases em nosso corpo. Então, primeiro você é um bebê, e depois você é uma criança, depois você se torna um adolescente, depois você se torna um adulto. A maioria casa nessa fase. E aí você começa a ficar velho, certo? E nós vamos todos pelas mesmas fases, e cada fase, cada temporada é tão especial. And during these phases of life, we all go through different seasons, small seasons, in our spiritual life, in our family, in all the areas of our lives. E nessas fases que nós vamos por pequenas, por temporadas, diferentes temporadas, que vão trazendo mudanças espiritualmente, mentalmente. Então, às vezes, nós vamos numa fase específica na nossa vida espiritual. Sometimes you go through a time that you feel like you need to seek God's presence in a deeper way. Às vezes você está passando por um tempo que você sente que você precisa buscar a presença de Deus de uma forma mais profunda. Sometimes you feel like you need to fast more and spend more time worshiping because you feel that need of growing spiritually. E às vezes porque você sente essa necessidade de crescer espiritualmente, você sente que você precisa jejuar mais, que você precisa adorar mais. Mas também vamos por fases diferentes e temporadas diferentes na nossa vida profissional. Às vezes você está começando um trabalho novo. Ou às vezes você está se aposentando. Ou você está mudando de trabalho e é uma mistura de sentimentos. Às vezes você está começando um empreendimento novo. Então são temporadas diferentes. E talvez na sua família esteja uma nova temporada agora. Quando você acaba de casar, é uma fase, uma temporada específica. Fifth time I think that we saw each other like face to face. How do you say that? Face to face. Personally? Yeah. Was for our wedding. Eu lembro que quando eu e o Paulinho casamos, foi a quinta vez que nós estávamos juntos, foi quando nós nos casamos. Nós tivemos uma relação de longa distância, só pelo FaceTime ou por ligações. When we got married, we realized that we
E quando nós casamos, nós percebemos que nós precisamos conhecer tanto sobre um ao outro. But when you get married, you realize that can be a big deal in your relationship. Tem coisas que às vezes parecem ser tão simples, mas quando você casa, você percebe que aquilo ali pode ser algo muito sério para outra pessoa. Então a gente teve que conversar muito, nos comunicar bastante. For example, like which way do you like the toilet paper to be in the toilet? Like it coming full like this way or this way? E tipo, como que você gosta que saia o papel higiênico, tipo, pela frente ou pela trás? A pasta de dente, você aperta no meio ou você vai começando pelo fundo? I remember we talking about those things like you brush your teeth, do you wash the sink or you leave the sink the way it was? Eu lembro que a gente conversou, tipo, quando você escova o seu dente, você limpa a pia ou você deixa do jeito que tá? So simple things, but it makes a big difference. São coisas tão simples, mas que fazem tanta diferença. But that's a season. Mas essa é uma temporada. Maybe you're in the season with little kids right now. Talvez você tá numa temporada com crianças pequenas agora. The season that I am in right now. A temporada que eu estou agora. Every day. E nós aprendemos tudo. Arisa also has a little baby. A Arissa também tem um bebê pequeno. They change every day, right? E eles mudam todo dia, né? 毎日彼らは本当に変わっていきますね。 So it's a season with a lot of learning. Então é uma temporada de muito aprendizado. 学びがあります。 And you need to ask God every day, Lord, what should I do right now? E você precisa perguntar todo dia para Deus: Deus, o que eu devo fazer agora? So the Bible says that there's a time for everything. Então a Bíblia diz que tem um tempo para tudo. それぞれの時にがありますと書いてあります。 And I want to invite you to close your eyes real quick. E eu quero te convidar a fechar seus olhos agora. And I want you to think about the season that you're going through right now. E eu quero que você pense sobre a temporada que você está passando agora. について考えてほしいです。 Ecclesiastes 3, 1-8 says, Eclesiastes 3, 1 a 8 fala: time for every activity under heaven. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. 天の下のすべての営みに時がある。 A time to be born and a time to die. 生まれる Tempo de nascer e tempo de morrer. A time to plant and a time to harvest. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 時がある。 A time to kill and a time to heal. Tempo de matar e tempo de curar. 時がある。 A time to tear down and a time to build up. Tempo de derrubar e tempo de construir. A time to cry and a time to laugh. O tempo de chorar e tempo de rir. A time to grieve and a time to dance. Tempo de prantear e tempo de dançar. A time to scatter stones and a time to gather stones. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. 石を集めるのに時がある。 A time to embrace and a time to turn away. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. A time to search and a time to quit searching. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. A time to be quiet and a time to speak. Tempo de guardar e tempo de jogar A fora. time to love and a time to hate. Tempo de rasgar e tempo de consertar. A time to, let's go to the last one. A time to love and a time to hate. O tempo de amar e tempo de odiar. 憎むのに時がある。 A time for war and a time for peace. Tempo de guerra e tempo de paz. Let's pray real quick. Vamos Holy orar. Spirit, Espírito Santo, thank you for your love for us. obrigada pelo teu amor por nós. Thank you that you are here right now. Obrigada porque o Senhor está aqui agora. Please speak to us, Holy Spirit. Por favor, fale conosco, Espírito Santo. We want to be transformed by the power of your word. Nós queremos ser transformados pelo poder da tua palavra. We need to understand, Lord, what you want us to do in this season. Nós precisamos entender o que o Senhor quer fazer nessa temporada. We open our hearts, Então nós abrimos os nossos corações, abrimos nossas mentes, 頭を理解するのに開けます。 so that you can speak to us this morning in Jesus' name. para que você possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. You are welcome in this place, Holy Spirit. Você é bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. So I believe
there are two choices that we can make during the seasons of our lives. Então, eu acredito que tem duas escolhas que nós podemos fazer nas temporadas de nossa vida. Choose to do things your own way, Primeiro, você pode escolher fazer as coisas do seu jeito, to decide things based on what your heart is feeling. decidir as coisas baseado no que o seu coração está sentindo. Because, movies, princess movies, Disney movies, it's all about following your heart. É interessante porque os filmes da Disney, de princesas, é sempre sobre seguir o seu coração. 自分の心のようにしなさいと言われてます。 And the Bible says that our hearts will deceive us. E a Bíblia fala que o nosso coração pode nos enganar. 聖書にはあなたの心はあなたに嘘をつくことがあるって書いてあります。 So we should not follow our hearts. Então, nós não devemos seguir o nosso coração. We should follow God's direction. Nós devemos seguir a direção de Deus. Proverbs 19:3 Em Provérbios 19:3, says, "People ruin their lives by their own foolishness, and then they are angry at the Lord." fala: é a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. People follow their hearts, do what they want, their own way, and then when things start to get bad, oh, it's God's will. I'm going through this hard phase right now because it's God's will for me, or I'm angry at God because He's doing this to me. As pessoas passam pelas situações da vida tomando essa decisão, seguindo seu coração, e quando começa a ficar difícil, eles falam: não, é porque essa é a vontade de Deus, isso é Deus que está fazendo comigo. E elas se viram contra Deus. People get angry at God because they think God's doing bad things to them. As pessoas ficam chateadas, com raiva de Deus, porque elas acham que Deus está fazendo algo ruim. I do believe that God takes us through seasons, hard seasons, to work in our lives. Eu acredito que Deus nos leva a temporadas difíceis em nossas vidas para trabalhar algo em nossas vidas. But the Bible says that God will never take us through a season too hard that we can't overcome it. Mas a Bíblia diz que Deus não nos levaria a uma temporada tão difícil que nós não conseguiríamos vencer. But a lot of times people are going through hard times because of their bad choices. Mas muitas vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, por tempos difíceis, por causa das suas escolhas ruins. For example, if a person's in debt, Por exemplo, se uma pessoa está em dívida ou em problemas financeiros, maybe it's because you are not giving your tithes and offerings. talvez foi porque você não estava dando seu dízimo e suas ofertas. Maybe it's because you're not being wise and saving money. Talvez é porque você não está sendo sábio para guardar e economizar dinheiro. Maybe it's because you're spending more than you have to pay for things. Talvez é porque você está gastando mais do que você tem para pagar as Maybe it's coisas. because you're not being generous, Talvez porque você não está sendo generoso. helping people, blessing people. 親切じゃなかったからかもしれない。 So sometimes the hard times that we're going through is because of our choices. Então, às vezes, as dificuldades que nós passamos são consequências das nossas escolhas. 決断から来ることかもしれない。 Sometimes people go through very difficult times in their marriage. Às vezes, as pessoas vão por momentos muito difíceis em seus And casamentos. sometimes it's just because you don't want to open up and ask for help. E às vezes é porque você não quer se abrir e pedir ajuda. 心が固くて救いを求めないからかもし Or れ you're ない。 not being the wife or the husband that God wants you to be. Ou você não está sendo a esposa ou o marido que Deus quer que você seja. 慣れてないからかもしれない。 Sometimes people are going through a hard time with their children being so disobedient and rebellious. Às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis com seus filhos porque eles estão sendo tão desobedientes e rebeldes. Maybe it's because you're not teaching the word of God to your kids and correcting them. Talvez é porque você não está ensinando aos seus filhos a palavra de Deus e corrigindo eles. Sometimes people go through hard times of stress and anxiety. Às vezes as pessoas passam por momentos de estresse e ansiedade. And sometimes it's just because they are not trusting the Lord. E às vezes é porque você não está confiando em Deus. Sometimes it's because they are not resting. Às vezes é porque eles não estão descansando, Sleeping enough. não estão dormindo o suficiente. Sometimes people go through hard phases of sickness. Às vezes as pessoas passam por momentos difíceis de doença. Sometimes it's because it's not taking care of the body. Às vezes é porque não está cuidando do corpo, não está se exercitando. からかもしれない。 It's eating too much pizza. Está comendo muita pizza.
So we need to understand that some phases, hard times in our lives, sometimes it's not because God wants us to go through that time. It's because we chose the bad choices. Então a gente precisa entender que às vezes nós passamos por momentos e por temporadas difíceis, não porque Deus quer que a gente passe, mas por causa das nossas escolhas. Ecclesiastes 10:2 says, "A wise person chooses the right road. A fool takes the wrong one." Eclesiastes 10:2 fala: o sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo Right now, errado. Joey is reading the book of Proverbs. Agora o Joey está lendo o livro de Provérbios. And he reads like 1 or 2 verses every day. E ele lê 1 ou 2 versículos por dia. And the book of Proverbs is all about being a wise person, right? E o livro de Provérbios é todo sobre ser uma pessoa sábia. So I'm always emphasizing to him, Joey, what is a wise person? E eu sempre estou enfatizando para ele: Joey, o que é uma pessoa I sábia? repeat to him, a wise person is a person that chooses to do what's right. E eu repito para ele: uma pessoa sábia é uma pessoa que escolhe fazer o que é Do certo. what's right is to do what God wants you to do. E fazer o certo é fazer o que Deus quer que você faça. Because God loves you and He knows what's best for you. Porque Deus te ama e Ele sabe o que é melhor para você. So wise people do what God wants them to do. Então, pessoas sábias fazem aquilo que Deus quer que elas façam. And I believe there are 4 ways that we find in the Bible and how to seek God's plans in each season of our lives. E eu acredito que nós temos 4 formas de ouvir a Deus e fazer aquilo que Ele tem para nossas The vidas. first thing is to have revelation of the season. A primeira coisa é ter revelação da temporada. Revelation, can you say revelation? Você pode repetir revelação? So we need to understand the moment. Então nós precisamos entender o momento. We need to ask God to give us the revelation. Lord, this time that I'm going through right now, please reveal to me everything about this season right now. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me revela tudo sobre essa temporada, sobre essa estação que eu estou. I remember when I started learning English. Eu lembro quando eu comecei a aprender inglês. When I got married, I didn't know Quando, any English. quando eu casei, eu não sabia nada de inglês. So Paul and I, we decided that my priority would be to learn English. Então, Paulinho e eu, nós decidimos que a minha prioridade seria aprender inglês. And back then, our church was smaller. E na época, a nossa igreja era menor. Girls that wanted discipleship, and I couldn't disciple them because I couldn't speak English. E tinha tantas meninas que queriam ser discipuladas, mas eu não podia discipular elas porque eu não sabia inglês. I also wanted to communicate with Paul's family, and I couldn't. Eu também queria conversar com a família do Paulinho, mas eu não podia. So I felt strongly in my heart that that was the season for me to focus on learning. E eu senti muito forte no meu coração que aquela era a temporada que eu precisava focar em aprender inglês. This is the priority right now. Eu tive essa revelação. Essa é a prioridade agora para mim. It was not because I wanted to learn English to be cool. E não era porque eu queria aprender inglês para ser legal, Because I saw that the kingdom of God needed me to speak English. mas é porque eu sabia que o reino de Deus precisava que eu soubesse inglês. I was studying every day for 4 hours. Então eu estudava todos os dias por 4 horas. Talking to me in English during the day. E o Paulinho falava comigo em inglês durante o dia. E ele era bem paciente. Because I was like, what? I don't understand. And he had to repeat so many times the same thing. Porque eu falava, o quê? Eu não entendo. Então ele tinha que repetir várias e várias vezes. So many times I wanted to quit. E tantas vezes eu queria desistir. Sometimes I'd cry and this thing is not getting to my brain. E às vezes eu chorava e eu falava, essa coisa não está entrando no meu cérebro. Pronunciate these words. Eu não sei pronunciar essas palavras. And every time I felt that, I reminded myself that was the season. E toda vez que eu pensava isso, eu me lembrava, essa é a temporada. Because I had the revelation Porque eu tive a revelação. that kept me going. Foi por isso que eu I continuei. need the revelation
Então, nós precisamos da revelação. Nós vemos na Bíblia a história de Esther. Esther se tornou rainha e ela era judia. And one day, the right-hand guy of the king put out a law that all the Jewish people would be killed. E um dia, o braço direito do rei decidiu que fez uma lei que todos os judeus seriam mortos. E o primo de Esther, que era como seu He pai, came to her and said, "You need to do something." ele chegou nela e falou: você precisa fazer algo. And she said, if I go to the king's presence without permission, I can be killed. E ela falou: se eu chegar na presença do rei sem a permissão dele, eu posso ser morta. And he said to her, her cousin said to her, E o primo dela disse para ela: maybe you were born for such a time as this. talvez você nasceu para um tempo como este. And God gave Esther that revelation that was the time for her to step into a dangerous situation to save her people. E Deus deu essa revelação a Esther que esse era o momento que ela deveria entrar na situação perigosa e salvar o seu povo. God used her to save the Jews. E Deus usou ela para salvar os judeus. She needed that revelation. Ela precisava dessa revelação. When you have the revelation, when God puts something in your heart, you are ready to, if needed, give your life for that cause. Quando você tem essa revelação, quando Deus coloca no seu coração, você está pronto para, se precisar, entregar sua vida por essa causa. I believe it is so exciting to think about the season that the church right now is going through in Japan. É muito legal pensar sobre a temporada que a igreja está passando agora aqui no Japão. We are amazed at how many people are asking to come to Japan to serve in Japan. Nós estamos maravilhados com a quantidade de pessoas que estão pedindo para vir para o Japão e servir no Japão. The church is growing like never before. A igreja está crescendo como nunca antes. The Bible says in John chapter 4, verse 34 to 38. A Bíblia fala em João 4, do versículo 34 a 38. My nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. You know the saying, 4 months between planting and the harvest. Jesus está falando para os seus discípulos: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Next one too. あなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはありませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。 So Jesus said, go back please. So Jesus said, I say, wake up and look around. The fields are ready, ripe for the harvest. Mas Jesus disse: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Look around you. Olhe ao seu redor. The fields are ready. Os campos estão prontos. 準備はできてます。 People are thirsty for the word of God. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. 言葉に植え替えています。 People are desperate for the word of God. As pessoas estão desesperadas pela palavra de I Deus. saw my neighbor the other day at the park. I've been praying that she'll be saved soon in Jesus' name. Eu vi a minha vizinha no parque outro dia. Eu estou orando para que ela seja salva em nome de Jesus. Hello, and she started crying. E eu só disse: olá, e ela começou a chorar. And she's like, I'm not doing well. E ela disse: eu não estou indo bem. Can I pray for you? E eu disse: eu posso orar por você? あなたのために祈ってもいいですか。 Are desperate for the word of God. As pessoas estão desesperadas pela palavra de So Deus. this is a season that we need as a church to start preaching the gospel. E essa é uma temporada que nós, como igreja, precisamos começar a pregar o Evangelho. We need to share the love of Jesus with people. Nós precisamos compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. This is the season, guys. Essa é a temporada, galera. This is the season we are part of something amazing that God's doing. Essa é a temporada que nós fazemos parte de algo maravilhoso que Deus está fazendo. Permission to Brenda. She was sharing it yesterday.
she invited a friend to come to church. Eu não pedi permissão para Bruna, mas ela falou que ontem ela convidou a amiga dela para vir para a igreja. And at first she was like, I don't know if she's gonna want to go, you know. E de primeira ela estava assim, eu não sei se ela vai querer ir para a igreja. But the girl got so excited to come to church. Mas a menina ficou tão animada para vir para a igreja. I want to go. E ela falou, eu quero ir. The fields are ready. Os campos estão prontos. We need to stop with the mentality of Japan is too hard to bring people to Jesus. Nós precisamos parar com essa mentalidade que o Japão é muito difícil de alcançar as pessoas para Jesus. God is working. Deus está trabalhando. This is the season. Essa é a temporada. Can you tell, look at the person right next to you and say, Olhe para a pessoa ao seu lado e fale, essa é a temporada. let God use you. Deixe Deus te usar. We need that revelation. Nós precisamos dessa revelação. The second way that we can go through the seasons of life is, so first is having the revelation. Second is embrace the season. A segunda forma que nós podemos trabalhar a primeira é sobre nós temos revelação da temporada e a segunda é abraçar essa temporada. Aproveite ela, seja grato por essa temporada. I remember I was telling you guys when I was learning English, and sometimes it was like I wanted to complain about it. Eu estava falando para vocês que eu lembro dessa temporada que eu estava aprendendo inglês e eu queria reclamar sobre aquilo. Oh, I got so excited. Mas quando eu entendia uma ou duas palavras, eu ficava tão animada. And then it was easier for me to be thankful. Então era mais fácil para eu ser grata. But no matter what, if the season is hard or easy, we need to have a thankful heart. Mas não importa se a temporada é fácil ou difícil, nós devemos ter um coração grato. So we need to embrace it with a good attitude. Então nós precisamos abraçar com uma boa atitude. We see in the Bible the story of Joseph of Egypt. Nós vemos na Bíblia a história de José no Egito. Man, the guy went through hard times, right? Nossa, aquele cara passou por temporadas difíceis. But do you ever see in the Bible that Joseph complained? Mas você já viu escrito na Bíblia e José reclamou? No, he had a good attitude. Não, ele teve uma ótima atitude. He had a good attitude. He overcame and became the governor of E porque ele teve uma boa atitude, ele superou e se tornou o governador do Egito. But we see, remember the people with Moses, the Hebrew people that went to the desert? Mas você lembra dos hebreus que foram pelo deserto com Moisés? Complaining. Eles fizeram o quê? Reclamaram. Oh, this season is too hard. Essa temporada é muito difícil. I want water. Eu quero água. It's too cold. É muito frio. It's too hot. É muito quente. Oh, I'm tired of this food that God's giving. Ai, eu tô cansada dessa comida que Deus está nos dando. They complained about Moses. Eles reclamavam sobre Moisés. Happened to them. E o que aconteceu com eles? They died in the desert. Eles morreram no deserto. Complaining during the season is not going to help you. Reclamar durante a temporada não vai te ajudar. We need to have a thankful heart. Nós precisamos ter um coração grato. I learned one time that a lot of times us as moms and wives, we complain a lot about things. Eu aprendi isso uma vez que nós, como mães e esposas, muitas vezes nós reclamamos sobre as coisas. Ai, é muita louça. Every day, Todo dia. multiply. Elas multiplicam. We need to make food. Nós precisamos fazer comida. And then there's laundry every day. Ai, tem roupa suja todo dia. I just cleaned this living room. Eu acabei de limpar essa sala. When you have a little baby and you wake up 3 or 4 times during the night. Quando você tem um bebê pequeno e você acorda de 3 a 4 vezes na noite. Ai, eu tô tão cansada. Ai, meu Deus. So we start complaining. Então nós começamos a reclamar. Someone told me one time, instead of complaining, be thankful. E alguém me disse uma vez, ao invés de reclamar, seja grata. You have food to eat. Você tem comida para comer. You have dishes to wash. Você tem louças para lavar. You have babies to take care of. Você tem bebês para cuidar.
Be thankful for all the diapers you're changing. Seja grato por todas as fraldas que você está trocando. So many women that wanted to be changing a diaper right now, they're not able to. Tem tantas mulheres que gostariam de estar trocando fraldas agora, mas elas não podem. So have a thankful heart. Então tenha um coração grato. 感謝の心を持ってくださ So I started to change my perspective. Então eu comecei a mudar a minha perspectiva. To be thankful. Eu quero ser い。 grata. 感謝できる人になりたい And です。 when I fail, E quando eu falhar, たまに E reclamar. immediately try to say, Holy Spirit, forgive me. でもその e imediatamente eu tento falar, Espírito Santo, me perdoa. To have the right heart in every season. Eu quero ter o coração certo em toda a temporada. And how can we embrace the seasons of life? E como que nós podemos abraçar as temporadas da vida? I believe that first we need to be guided by the word of God. Eu acredito, em primeiro lugar, nós precisamos ser guiados pela palavra de We Deus. need to ask God, God, what do you want me to do during this season? Nós precisamos perguntar a Deus, Deus, o que você quer que eu faça durante essa temporada? Qual é o foco agora? How should I spend my time right now? Como que eu deveria gastar o meu tempo agora? How should I spend my money right now? Como que eu deveria gastar o meu dinheiro agora? Right now, with my little kids, I have this revelation that after my relationship with Jesus and with my husband, my kids are my priority. E agora com as minhas crianças, com meus filhos, eu tenho essa revelação que depois do meu relacionamento com Deus e com meu marido, eu tenho que dar prioridade aos meus filhos. Eles são os meus discípulos. 私の弟子、子供たちは私の弟子です。 And I am responsible for teaching them to love Jesus. E eu sou responsável por ensiná-los a amar Jesus. 責任が私にあります。 This is my season. Essa é a minha temporada. So everything I do, that's my goal, to help my kids to love Jesus. Então, tudo que eu faço, esse é o meu objetivo, ajudar os meus filhos a amarem a Jesus. するということです。 So if I'm cleaning my house, I'm thinking this is gonna help my kids to have a place where they can receive the love of Jesus. Então, quando eu estou limpando a minha casa, eu estou pensando, eu estou criando esse lugar, esse ambiente para que os meus filhos recebam o amor de Jesus. When I invite people from church to come over to my house, it's a way that I'm teaching my kids to love Jesus. Quando eu convido pessoas da igreja para virem na minha casa, isso é uma forma de eu ensinar meus filhos a amar a Jesus. When I wake up before my kids early morning to read my Bible, so when they wake up, they see mommy's reading the Bible. Quando eu acordo bem cedo antes deles para ler a minha Bíblia e eles vão ver, a minha mãe está lendo a Bíblia. When I play a worship song on YouTube, I just start singing to the Lord while I'm making food. Quando eu coloco uma música de adoração no YouTube e estou cantando enquanto estou fazendo comida, quando eu estou envolvida nos ministérios da igreja, I serve on Paz Kids. eu sirvo no Paz Kids. It's not because it's my natural thing to work with kids. Não é porque é a minha forma natural de trabalhar com as crianças. God has given me grace because I am there working with the focus of discipling my kids. Deus tem me dado graça porque eu estou lá com o foco de cuidar das minhas crianças, de discipular os meus filhos. Pointing to my focus, my priority of this time of my life. Então, tudo que eu faço, eu estou focando na minha prioridade nessa fase da minha vida. 子供たちに教えることですね。 We need to embrace the season. Então, nós precisamos abraçar essa temporada e aproveitar ela, Be thankful. ser grato, Make the most of it. fazer o máximo 有 dela, 意義に活用してください。 Even in the hard times. mesmo nos momentos difíceis. Sometimes it's gonna be a desert time for you. Às vezes vai ser um tempo de deserto para você. Maybe God's doing something through you during this season. Às vezes Deus está fazendo algo através de você nessa temporada, Or maybe God's doing something on you during ou Deus está fazendo algo em você nessa temporada. でも神様は Ele está trabalhando to be thankful. e nós precisamos ser gratos. しなければいけない。 The third point. So the first one is. O terceiro ponto o primeiro ponto foi ter revelação. Second point is O segundo ponto 2つ目は embrace the season. é abraçar a temporada. Third point is E o terceiro ponto understand that your season now will impact your future. é entender que a sua temporada atual vai impactar o futuro e as próximas gerações. ということを理解することです。 But not just your future, your children's future. too. Mas não só o seu futuro, mas o futuro das suas crianças também. Family's future too. あなたの A
o futuro da sua família, the church future too. o futuro da igreja também. We have such a big responsibility. Nós temos uma responsabilidade muito grande. But at the same time, there's a responsibility. It is a big honor. Ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade, também é uma grande honra. Our children and their children will be impacted by our actions right now. As nossas crianças e os filhos das nossas crianças e os filhos de seus filhos vão ser impactados pelas nossas decisões hoje. So that's why we need to keep a good attitude. E é por isso que nós devemos manter uma boa atitude. Escolha o que Deus quer que você escolha. と思われていることを決断する必要があります。 Get help. Ask people to help you to make good choices. Peça ajuda das pessoas para você fazer escolhas boas. するのに助言を求めてください。 I remember a teacher in college. I did psychology. Eu lembro de uma professora na escola, na faculdade onde eu fiz psicologia. You know, the person is too close to their situation that it's hard for the person to make choices. E ela falou que às vezes a pessoa está tão perto da sua própria situação que para ela é difícil ver aquilo que ela precisa mudar. 決断ができなくなる。 And he said, "Can you see your nose?" E ele disse: você consegue ver o seu nariz? No, kind of, hardly. Eu fico, mais ou menos, é bem difícil. Por quê? Because it's too close to you. Porque está muito perto de você. Situations sometimes are too close, we're too attached to it. It's hard to make the right decisions. A situação às vezes está tão perto, nós estamos tão apegados a ela que é difícil enxergar o que precisa mudar. いい決断がしづらくなりま That's why we need to ask for help. Por isso que nós precisamos pedir ajuda. す。求めたり、 A discipler, Discipulador, a pastor, pastor, a friend, amigo, a family group leader. líder de family group. Find a strong Christian. ライフ Ache cristão forte e peça a ele por ajuda. This every day. Eu faço isso todo dia. First, I ask Paul, what do you think I should do? Primeiro eu pergunto para o Paulinho, o que você acha que eu deveria fazer? Na verdade, primeiro para o Espírito Santo e depois para o Paulinho. And then I write to my disciplers, what do you guys think I should do? E depois eu mando para os meus discipuladores, o que vocês pensam que eu deveria fazer? どうすればいいと思うって聞きま And す。 then I call some friends that I admire so much. Hey, what do you think I should do? E às vezes eu ligo para alguns amigos que eu admiro muito e pergunto, o que você acha que eu deveria fazer? They usually say the same thing. E porque eles são cristãos fortes, geralmente eles falam a mesma coisa. We need to ask for help, be humble. Nós precisamos pedir por ajuda, seja humilde. 謙虚になって助けを求める必要があります。 Because we need to make the right choices. Porque nós precisamos fazer as escolhas certas. それはいけないから。 Your children will see what you're doing now. As suas crianças vão ver o que você está fazendo agora. From you. Eles vão aprender com And você. you know, I'll tell you what, even maybe you don't have children yet. まだあなた E eu vou te dizer, mesmo se você não tenha criança ainda, todas essas crianças aqui estão olhando e observando você. Yukari dances for Jesus. Eles veem como a Yukari dança para Jesus. They see how Chiyu worships the Lord in the worship. Eles veem como a Tio adora ao Senhor durante a adoração. Sabe como eu sei? I have little children. Porque eu tenho crianças pequenas e eles me 自 dizem: 分の子供が自分に言ってくれるからです。 Mommy, did you see that person dancing for Jesus at church? Mamãe, você viu aquela pessoa dançando para Jesus na igreja? Kids, oh, that person, she told the story of David and Goliath. No Paz Kids, aquela pessoa contou a história de Davi e Golias. So even if you don't have children yet, know that. Então, mesmo que você não tenha filhos agora, saiba que as suas atitudes agora vão impactar futuras gerações. ジェネレーションに影響します。 If you decide to start eating healthy and exercising right now, Se você decidir comer saudável e se exercitar agora, isso vai impactar o seu futuro. if you're starting having discipleship, learning from someone, that's going to impact your future. Se você começar a ter discipulado e aprender de alguém, isso vai impactar o seu futuro. Reading your Bible every day, oh, that's going to make a big difference. Se você começar a ler a sua Bíblia todo dia, isso vai fazer uma grande diferença no seu futuro. 大きな影響があります。 If you decide to stop the specific sin in your life from doing wrong things, that's going to make a difference. Se você decidir de parar com o pecado e de fazer algo de errado, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Right now, you're planting seeds.
tudo o que estamos fazendo agora, nós estamos plantando sementes. And God's preparing for the future. E Deus está te preparando para o futuro. ために準備してます I remember so many years ago, someone told me, everything is a training. Eu lembro que há muitos anos atrás alguém falou para mim, tudo é um treinamento. Maybe right now you think, no one's going to be affected by decisions. Talvez agora você pense, não, ninguém vai ser impactado pelas minhas decisões. But God's giving you the opportunity to be trained for something. Mas Deus está te dando a oportunidade para ser treinado para algo. 機会を与えてくれてます You don't know what God has for you in 5 years from now. Você não sabe o que Deus tem para você 5 anos daqui? わからないです Maybe you're going to be a pastor. Talvez você vai ser um pastor. God's giving you the opportunity of learning about so many ministries. Então Deus está te dando a oportunidade de conhecer e aprender sobre tantos ministérios. くれてるかもしれない Maybe you're going to be a Past Kids leader. Talvez você vai ser o líder do Paz Kids. God's teaching you right E now. Deus está te ensinando agora. Maybe you're going to have your own business. Talvez você vai ter o seu próprio negócio. God's giving you the opportunity right now of learning about that. E Deus está te dando a oportunidade agora de aprender sobre isso. God's working. Deus está trabalhando. The seasons that He allows you to go through is because He's training you for something. As temporadas que Ele permite que você passe é porque Ele está te ensinando e te treinando para When algo. you quit the training, E quando você desiste de treinar, しまうと when you complain about the training, quando você reclama sobre o treinamento, maybe that's going to delay the plans of God for your life. talvez isso vai atrasar o plano de Deus para a sua vida. 計画っていうのを先延ばしにしてしまうかもしれないです And fourth, そして4つ Em 目は quarto lugar, we need to know that God loves us so much. 神様が nós precisamos saber que Deus nos ama tanto. 歩んでくださっていることを知る必要があります He is always with us. Ele sempre está conosco. 一緒にいます And He wants to walk side by side with us in each season of life. E Ele quer caminhar conosco lado a lado em cada temporada de nossas vidas. 来たいと思っております Yesterday I was talking with my kids about sin. Ontem eu estava conversando com os meus filhos sobre pecado. And I was explaining to them that we need as much as possible to ask Jesus to help us to not sin. E o quanto possível nós precisamos pedir a Jesus para nos ajudar a não pecar. With them, but if you sin, Mas eu disse a eles, se você pecar, ask Jesus for forgiveness. peça perdão a Jesus. さいと言いました Talk with mommy and daddy about it. Converse com o papai e a mamãe sobre isso. And know that God will never stop loving you. E saiba que Deus nunca vai deixar de te amar. やめないと教えました As a mom, I know that even when my kids disobey me, I never stop loving them. Como mãe, eu sei que mesmo quando os meus filhos me desobedecem, eu nunca paro de amá-los. やめないです I have to correct them sometimes. Às vezes eu tenho que corrigi-los しつけたりはします It's not easy for us to correct our children, right? e não é fácil corrigir nossos filhos, certo? ないですね But because I love them, Mas porque eu amo eles, eu corrijo I never eles. stop loving them. Mas eu nunca paro de amá-los. It's so amazing every time I have to correct my kids. After we talk, we pray for them. We sometimes discipline, talk, pray, and we always hug together and start until we start laughing. É maravilhoso porque toda vez que eu preciso corrigir os meus filhos, a gente conversa, às vezes precisamos discipliná-los, mas no final nós sempre nos abraçamos até que nós começamos a sorrir. He loves you. Deus está com você. Ele te ama tanto. He never stops loving あなたのことを Ele nunca para de te amar. 愛するのをやめません you. And during this season that you're going through right now, He's with you. E durante essa temporada que você está agora, Ele está com você. あなたと共にいます He has a plan. あなたに Ele tem um plano. He wants to work in your life. Ele quer trabalhar na sua vida. 働かれたいと思っており And we started this message talking about bad decisions sometimes that we make. Nós começamos essa mensagem falando sobre escolhas ruins que nós fazemos. Going through a hard season because of our bad choices. E às vezes nós estamos passando por uma temporada difícil por causa das nossas escolhas ruins. Today we have the opportunity of asking God for forgiveness. 今日は Hoje nós temos a oportunidade de pedir a Deus por perdão Help me to start a new season. e falar: Deus, me ajude a começar uma nova temporada. ください Or maybe you're going through a difficult time in your life right now because God's working something in your life. E talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida agora porque Deus está trabalhando algo em você. かもしれないです You know, David in the Bible,
Sabe, Davi na He Bíblia, was anointed the king, ele foi ungido como rei, was called to be the king, ダビデは王になるように呼ばれてます。 but he had to wait for years, でも彼は mas ele esperou por anos being submissive sendo submisso to a terrible king, a um rei horrível, terrível, being obedient and honoring Saul. sendo obediente e honrando Saul. Do you think it was easy for him? Você acha que foi fácil para ele? He was honoring a king that wanted to kill him, Ele estava honrando um rei que queria matar ele. and he knew that he would be the king. E ele sabia que ele seria o próximo rei. 自分が次の王になることを知ってました。 Why did he kept going and kept doing the right thing? Por que ele continuou caminhando e fazendo a coisa certa? Porque ele sabia que Deus estava com ele. 来られるって分かってたから。 Maybe you're going through a waiting season right now. Talvez você esteja numa temporada de espera agora. Deus está com você. Let's stand up. Vamos levantar? Close your eyes. Feche seus olhos. I want to invite you to talk to the Holy Spirit right now. Eu quero te convidar a conversar com o Espírito Santo agora. 会話する時間にしましょう。 Think about the seasons that you're going through right now in your life. Pense sobre as temporadas que você está passando na sua vida agora. Maybe you are in the seasons of a lot of work. Talvez você está numa temporada de muito trabalho. You're tired. Você está cansado. You work so much. Você tem que trabalhar tanto. The Bible says that you will enjoy the fruit of your labor, of your work. A Bíblia fala que você comerá do fruto do seu trabalho. の結果はあなたの食べ物になると書かれています。 The Bible says, if you fear the Lord, you will enjoy the fruit of your work. A Bíblia fala que se você temer ao Senhor, você irá aproveitar do fruto do seu trabalho. How joyful and prosperous you will be, A Bíblia fala que você será feliz e próspero, because God is with you. porque Deus está com você. あなたと共におられるから。 Maybe you're in a season of learning and growth. Talvez você está numa temporada de aprendizado e crescimento. かもしれないです。 You're learning every day. Você está aprendendo todos os dias. Every day you realize, I need to get better in this. Todos os dias você percebe, eu preciso melhorar nisso. 良い人にならなければならない。 I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. I don't know how to act. Eu não sei como agir. The Bible says A Bíblia that diz God gives wisdom, knowledge, and joy for those who please Him. que Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria aos que o agradam. Knowledge and joy to those who please 知恵と喜びを与えてくださると書かれています。 Him. Maybe you're in a season of healing. Talvez você está numa temporada de cura, Emotional healing. de cura emocional. 精神的な癒しのシーズンにいるかもしれません。 Maybe you were so hurt in your past. Talvez você foi tão machucado no seu passado. Maybe you were so hurt when you were a kid. Talvez você foi tão machucado quando você era criança. Maybe you were so hurt by a friend. Talvez você foi tão machucado por um amigo. Maybe you were so hurt by your husband or wife. Talvez você foi tão machucado por seu marido ou por sua esposa. The Bible says A Bíblia diz, that God heals us. a Bíblia diz que Deus nos cura. The Bible says that He forgives all our sins and heals us. A Bíblia diz que Ele perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. You're praying for a physical healing. Talvez você está orando por uma cura física. The seasons of seeking a miracle. A temporada de procurar, de buscar por um milagre. God wants to operate this miracle in your life. Deus quer operar esse milagre na sua vida. 与えたいと思っておられます。 Trust in Him. Confie nele. Believe in Him. Acredite He nele. wants to give you a miracle. Ele quer te dar o seu milagre. Maybe you're in a season of waiting. Talvez você está numa temporada de espera. Waiting for a miracle. À espera de um milagre. Waiting for your husband or wife to come to Jesus. À espera de seu marido ou a sua esposa vir e conhecer Jesus. いるのを待ってたり、 Maybe you're waiting for your parents to come to Jesus. Talvez você está esperando os seus pais conhecerem a Jesus. Maybe you've been like asking God, Lord, why is it taking so long? Talvez você pode estar perguntando a Deus, Deus, por que está demorando The tanto? season of waiting's been so long. Essa temporada de espera é tão longa. The Bible says that those who hope
Those who wait in the Lord, A Bíblia diz que os que esperam no Senhor He will renew their strength. renovarão as suas forças. 読めてくださると書かれてます。 Wait on the Lord. Espere no Senhor. He will give you strength to keep waiting, Ele vai te dar força para continuar esperando, to keep believing, para continuar acreditando, to keep trusting Him. para continuar 信仰を confiando. 持ち続ける力 Maybe you realize that you've done so many wrong things that didn't please the Lord. Talvez você esteja no momento que você percebeu que você fez tantas coisas que não agradaram ao Senhor. Season of repentance and transformation. E agora é uma temporada de arrependimento e de transformação. You want to be transformed by the Word of God. Você quer ser transformado pela palavra de Deus. 変わりたいと願っているかもしれない Seeking a new life, Você está procurando uma vida nova, a new time, um novo a tempo, new season. uma nova temporada. The Bible says, A Bíblia diz: if my people who are called by my name se o meu povo, que se chama pelo meu nome, and seek my face, I will hear from heaven, I'll forgive their sins and restore their land. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. 彼らを癒し彼らの土地を強めます God loves you so much. Deus te ama 愛して tanto. おられます He loves us so much. Ele nos ama tanto. 本当にあなたともっと愛しておられます And He's inviting us today to embrace the season. このシーズンを E Ele está nos convidando hoje para abraçarmos essa temporada, sabendo disso. Ele sempre está conosco. Embrace God's calling. Abrace o chamado do Senhor. Embrace God's season. Abrace a temporada do Senhor, porque Ele está com He você. will never leave you. Ele nunca vai te deixar. Never forsake you. Ele nunca vai te あ abandonar, なたをもうと離れません Because He loves us. porque Ele nos と ama. っても私たちを愛しているからです The Bible says that nothing can separate us from the love of God. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. 話せないと書いてあります The good seasons, the joyful seasons, いいシーズン As boas temporadas, as temporadas alegres e também os tempos difíceis, nothing can separate us. nada pode nos separar do amor de Deus. 愛から私たちと話すことはできません Yes, Jesus, we worship you. Sim, Senhor, nós te adoramos. 賛美します Please, Lord, give us the revelation. 私たちにどう Por か favor, Senhor, nos dê a The revelação season that we're in. da temporada em que estamos. How we can embrace this season Como nós podemos abraçar essa temporada and help us to understand more of your love for us. e nos ajude a entender mais do teu amor por nós. I pray that all of us this morning, while we worship you, Eu oro para que todos nós, nessa manhã, enquanto adoramos, your love, Lord. eu oro para que todos nós possamos sentir o teu amor, Senhor. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.